Vamos analisar essa vitória sobre o Boa Vista por 3-0. Vasco e Boa Vista, que Vasco soube explorar a fragilidade do adversário. Tudo isso já salve galera do Vascão. Mais um pós-jogo para o canal Thiago Tostes. Que antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral. Porque aqui é Garante Moral, aqui todos também. Não esqueça de, quem não for inscrito, se inscreva, é sempre muito importante para o nosso trabalho. E aqui é Garante Moral, aqui todos TVs. Vasco e Boa Vista jogaram para um público pagante de 2.956, um estádio pequeno, uma capacidade muito pequena, e um público presente de 3.356, que deu uma grande pessoas que entraram de gratuidade, 400 pessoas, e uma renda de R$ 139.120. Bom, o Boa Vista vinha de bons resultados, inclusive uma vitória sobre o Fluminense, um Fluminense misto. O Vasco hoje jogou como um time misto. Então, um time do Boa Vista com padrão dos times pequenos é fraco? É. Mas, como eu falei, o Fluminense hoje também jogou com time misto e não soube explorar os erros do seu adversário. Muito pelo contrário, sofreu na mão do time de Bacaxá. E o Vasco teve fragmentos e mostrando fragilidade na sua defesa, né, sobretudo em bolas lançadas, e também quando o adversário tenta impor correria. O Fernando Diniz não sabe, não consegue, não bate com a cabeça, que eu não sei se o Fernando Diniz estuda só o adversário. Para te falarem a verdade, eu não sei se ele estuda, porque o Vasco joga todo o jogo, não importa o adversário, da mesma forma. O Fluminense, no momento, como todos, né, como a gente, como o Império da Gávea, como o Botafogo, os outros times grandes do Brasil, quinta-feira é a nossa estreia contra o Mirassol, já vou chegar lá. Já ia tentar fazer ao vivo hoje no YouTube e depois fazer o outro gravado para o TikTok e o Instagram, mas acabei fazendo tudo. Bom, espero fazer ao vivo na análise do jogo no YouTube ao vivo. Quinta-feira contra o Mirassol, mas olha, todos estão ainda tentando adquirir um melhor ritmo de jogo normal, e é início de temporada, mas ainda assim os erros do defensivo do Vasco estão os mesmos no ano passado. Então o Fernando Diniz ainda optou para corrigir esse problema. E o Boa Vista tem um time razoável que, para disputar a Série E do Campeonato Brasileiro. Além disso, nem dá para se iludir devido ao placar, mas o Vasco, se teve um lado, o jogo foi bom, devido a isso não dá para se iludir, porque os problemas defensivos mostraram ao adversário que era estabanado, né, que não deu nenhum grande trabalho ao Fusato. Vê que o adversário, o Boa Vista, nem era essas coisas, que o Fusato hoje teve noite de bufo. E
O Vasco, até os 30 minutos do primeiro tempo, foi uma cobrança de falta perigosa do Alan Savina, que aliás o cara adora botar o Vasco em risco. No último lance de jogo ele falhou feio, que o nome de cara com o Fusato chutou para fora. Se fosse um adversário um nível maior, era gol. Que temos ainda esse problema, mas o Vasco até os 30 minutos tinha problema de criatividade. Quando o Comita, que é conseguiu explorar sua melhor qualidade, que é a qualidade ofensiva, volta a brinqueta com o Emerson Rocha, né? No Atenção Vascaínos, agora ele tem um canal dele próprio, inclusive eu recomendo que vocês se inscrevam no canal do Emerson Rocha, um irmão que o jornalismo me deu, um conteúdo nota 10, inclusive a nossa tour foi uma indicação dele, né? Que aonde fazer essas tours bem realistas. E tinha problemas sérios de criatividade, mas quando o Comita conseguiu fazer a sua melhor característica, Alonso acelera o ritmo no lado direito, que o Vasco começou a acordar para o jogo. Teve uma jogada dele, um cruzamento que o Gomes tentou escorar, a bola bateu na zaga e o Robert Hernandes subiu para o ataque, quase abriu o placar e acabou ele sendo premiado por isso, né? Já no último lance do primeiro tempo, do Gomes pela esquerda, cruzou, a bola atravessou toda a área, encontrou o Uruguai, que matou a bola no peito, esperou a bola cair e bateu debaixo do corpo do Lucas. Abriu o placar. E o segundo tempo, o Vasco liquidou a fatura logo no começo, né? Aos 25 minutos, o Vasco já vencia na parada técnica, já aos 25, o Vasco já tinha liquidado a fatura. O segundo gol do próprio Comita, num belo passe do João Rojas. Olha, hoje o João Rojas, é claro, um adversário frágil, é muito cedo para dar maior diagnóstico do jogador, porém, hoje, se ele repetir as atuações de hoje em um adversário de nível maior, como, por exemplo, Mirassol, que ele deve ficar no banco de reservas, entrar e repetir esse nível que ele jogou hoje, Matheus França nunca mais joga com a camisa do Vasco. Que o Rogers vai passar a ser o substituto do Felipe Coutinho. Às vezes até tirando a titularidade do Coutinho. Deu um belo passe ao Comita, que ele viu diagonal e bateu cruzado, né? O Lucas nem se mexeu, né? Uma noite de artilheiro do Comita. Eu falei, Emerson, olha, a gente não tem problema de ser travante. É só promover o Comita à posição que a gente vai esquecer da saudade do Vaerte e do Ryan. Brinquei, né? Porque o Comita, ele tem uma característica ofensiva muito grande. O que a gente fica, esse cara é lateral mesmo, que defensivamente ele é uma tragédia. Aliás, é um problema mundial, né? Você vê outras seleções, a própria Premier, a liga mais rendável do mundo, que é o campeonato inglês. Eu vejo laterais muito diferentes que a gente vê aqui no futebol brasileiro, né? Uns têm uma característica defensivas maiores, mas são uma tragédia ofensiva, e outros, como o Comita,
tem uma característica ofensiva boa e não defende. O Vasco tem 2 laterais que assim, né? O Piton veio de lesão, ainda não se recuperou, teve uma atuação burocrática. Hoje foi legal para a gente ver o João Vitor entrando, mas também entrou com o jogo resolvido, ainda bem. Né? Botar um garoto na fogueira poderia ser até prejudicial para ele. Né? Ficou um pouquinho nervoso, normal, um garoto que está estreando. Mas a força do Vasco hoje pelo lado direito, 2-0, 2 gols, no lateral direito, é raro um lateral fazer 2 gols em uma partida. E o Vasco controlou o jogo no segundo tempo, como bem entendeu, explorando justamente os erros do Boa Vista. E o terceiro saiu um erro do próprio goleiro deles. O Lucas foi bater, o tiro de meta foi bater rapidamente, bateu errado sobre o Rogers. O Rogers tocou para o Anderson Gomes, que da intermediária, na hora lá, agitando e vendo, eu vi, entre aspas, que ele bateu antes do meio campo, mas foi da intermediária, mas ainda muito longe, chutou e cobriu o Lucas, entrou um verdadeiro golaço. 3-0, e depois o Vasco administrou uma partida que bem entendeu. Se tivesse forçado um pouquinho, o adversário teria errado mais, teria feito 4, 5, mas com um adversário fraco, o Vasco fez daquilo que se espera dele. Né? Thiago, não era um time titular, time reserva do reserva, vestiu a camisa do Vasco, tem que saber valer e se impor contra um adversário de menor investimento. O Fluminense não conseguiu. Foda-se. Já que cada um com seus problemas. Agora o Vasco foi a 7 pontos e já está encaminhado a classificação para as quartas de final. Mas é cedo para falar, o Rogers é aquele cara, foi mais um acerto da Ademar Lopes, é cedo, espero que ele repita essas atuações de hoje com adversários melhores, né? E agora o Alan Salvina não. Inclusive, errou algumas jogadas, tem uma boa batida de bola, quase fez um gol de falta no primeiro tempo, mas defensivamente, se colocando na forma que ele se posiciona, é totalmente errada. No último lance do jogo, a bola cruzada para a área, ele se posicionou de forma equivocada, que ele tentou cabecear de uma maneira estabanada, que nem sequer pegou na bola e o cara cruzado perdeu o gol. Mas valeu pela vitória, valeu pelo golaço do Gomes, valeu pela posição do Pumita, valeu pelo observar o João Vitor, valeu pela posição, pela atuação do Rogers, mas é cedo. Um adversário não serve de parâmetro para o Campeonato Brasileiro, para a Sul-Americana, mas tem torcedor que gosta de se iludir, alguns até dizem que preferem se iludir, mas ainda precisa ir no mercado, né? Não só de centroavante, eu acho que precisa também de zagueiro, já que o Alan Salvina mostrou que não é esse zagueiro, porque o Campeonato Brasileiro, ainda mais, um campeonato mais longo, que será o Campeonato Brasileiro de janeiro, começa na próxima quinta-feira, até dezembro, para na Copa do Mundo e depois retorna. Você não pode ter só 11 titulares bons. Você precisa ter um elenco. E o Alan Salvina não mostrou, pelo menos nos jogos que ele teve, a oportunidades que ele teve, a altura de substituir o Robert Renan ou Coelho.
Eu espero até que a diretoria, no meio do ano, renove o empréstimo com esse, como fez no Robert Renan, desculpe, com esse foi agora, recentemente o Vasco, inclusive, renovou o empréstimo no Robert Renan, porque o volante Alvino não é esse cara, o Lucas Freitas também não é esse cara. O volante, o meia, eu acho que ainda também precisa, embora hoje o Rogers mostrou ser um cara que pode, a gente pode contar com ele. Mas valeu a vitória, respirando, né? Se tivesse tido uma atuação como foi contra o Nova Iguaçu, que também foi um time misto, a gente estaria aqui preocupado. Mas hoje valeu pela atuação e estou curioso de quinta-feira. Porque amanhã começa o Campeonato Brasileiro, as principais forças, inclusive o Léo Jardim, que sentiu mal-estar, iria jogar, mas acabou sendo cortado. Vamos que vão sair, né? Porque a torcida é traumatizada, né? Ainda, embora nos 2 últimos anos o Vasco não brigou até a última rodada para se salvar do rebaixamento. Se bem que ano passado, depois de chegar aos 45 pontos, ligou dando-se para o campeonato. Que se no campeonato fosse um pouquinho mais longo, poderia se complicar. Então espero que faça uma campanha digna. Campeão, a gente sabe, no Brasileirão, que é longo, e pelas peças que tem, a gente não vai brigar. Mas pelo menos que a gente consiga uma campanha digna, quem sabe, se classificando para a Libertadores, né? Uma coisa que eu acho que não consegue há um bom tempo. E para isso vai precisar reforçar, precisa ir ao mercado. Com a palavra da diretoria, porque a diretoria até agora só fala aonde ela se sente segura. É como o início de um romance, que a mulher primeiro testa aquele cara para se sentir segura, para depois se entregar. Mas a diretoria super desconfiada é mais ou menos isso. O Pedrinho só fala com quem me conhece, quem ele sabe que vai responder, perguntar aquilo que ele se sente seguro e responder, ele não vai ser confrontado. Eu espero com o dinheiro do Ryan, se bem que dava para vender mais caro, não acho que foi um bom negócio. Do lado do Ryan, normal, a staff do jogador, o próprio jogador, não são interesses. Agora do Vasco, eu acho que poderiam ter feito se impor mais, mas não conseguiram. Bom, então é isso, galera. Daqui a pouco até o nosso Desperta Vascaíno com o primeiro tempo da coletiva e a hora do almoço com o segundo tempo da coletiva. Quinta-feira, ao vivo no YouTube, depois eu faço uma análise gravada também para o TikTok e para o Instagram. Até mais.